Sejam mais do que bem-vindos, sejam mais do que bem-vindos. Eu sou da GL Viper, sou especialista em ataque às dívidas e o nosso tema de hoje é: como assim? É possível se livrar das dívidas sem ter que fazer mais um empréstimo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Espero que essa live ajude você a entender que você não precisa de mais dinheiro emprestado para conseguir se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Bom, por que eu trouxe esse tema para vocês e nós vamos falar aqui fortemente sobre a não necessidade de você fazer mais um empréstimo e você sim poder se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses sem fazer mais um empréstimo. Eu sei que tem muita coisa que envolve, né, a coisa de ter dívidas. Você talvez ainda não saiba a minha história, mas eu já fui endividada. E quando eu estava com problema financeiro, presta atenção no que eu vou falar agora, tá? Quando eu estava com problema financeiro, o que é problema financeiro? Eu trabalhava o mês todo, chegava o final do mês, o meu salário caía, meu dinheiro não dava para pagar todas as contas, sempre faltava, só que eu tinha crédito. Eu podia renovar um consignado, eu podia fazer mais um empréstimo, eu podia usar o cartão, eu tinha todo o mecanismo do sistema financeiro ao meu favor. E aí, o que acontece na prática, tá? As pessoas acabam confundindo um problema financeiro, presta atenção no que eu vou falar, as pessoas acabam confundindo um problema financeiro com a necessidade de pegar mais dinheiro emprestado. Faltou dinheiro, ao invés de eu tentar resolver o problema financeiro, o que eu vou fazer? Tentar ir atrás de mais dinheiro emprestado, porque o que eu preciso é de dinheiro. Eu não preciso resolver o problema financeiro, eu preciso de dinheiro, porque se eu conseguir mais um empréstimo, eu pago a conta que está devendo e aí eu fico só com uma parcela só. Só que muitas vezes, por essa confusão que é compreensível, eu pensei assim quando eu estava com dívida, então eu não julgo você de pensar assim. Quando você faz isso, você cria mais problema para você. Você já está com problema financeiro, você vai lá pegar mais um empréstimo, você vai lá pegar mais dinheiro emprestado para conseguir se livrar da dívida, mas você vai ter mais uma parcela. Mês que vem, daqui 30 dias, daqui 60 dias, o problema vai voltar. E o que eu quero dizer aqui? Tá, Daj, beleza, eu não vou fazer mais um empréstimo. E o que eu vou fazer? É possível sim você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar sem fazer mais empréstimo, porque existe um novo jeito de se livrar da dívida, um jeito diferente do tradicional, que é negociar as dívidas que você já tem. Negociar as dívidas que você tem para que você consiga parcelar essas dívidas e fazer essa parcela caber no seu bolso. E eu sei que quando vocês escutam isso, parece ser bom demais para ser verdade. Eu tô toda atolada em dívida e aí você vai me dizer que a solução é um pozinho mágico que eu parcelo tudo e consigo pagar? É claro que isso não é fácil, mas é possível através de um caminho que você vai passar por entender o tamanho do problema, se preparar para uma boa negociação e negociar a sua dívida, negociar cada uma delas. E é claro que isso vai levar um tempo, é claro que existe um processo para isso, mas o que eu quero que você entenda aqui? Fazer mais um empréstimo não vai resolver o seu problema, pode até remediar, é como tomar um Dorflex quando você está com dor de cabeça, mas se você está passando mal, tomar um Dorflex não resolve, vai ter que resolver o problema, seja uma sinusite, seja uma intoxicação alimentar, vai ter que resolver o problema financeiro. Então, o que eu quero que você tenha assim de início nessa live aqui? Sim, eu estou defendendo uma tese que tem um novo jeito de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar sem ficar fazendo mais empréstimo, porque se tivesse funcionando fazer mais empréstimo, você não estava aqui me assistindo, eu não tinha me atolado em dívida. Se esse jeito que o sistema financeiro diz para você que é o jeito certo tivesse funcionando, você não estava aqui me assistindo. E eu vou te dar aqui nessa aula provas cabais de que tem um jeito diferente. Vamos junto aqui? Vocês estão prontos para a gente começar? Então, vamos lá. O que pega aqui? Por que a Haddad está aqui defendendo que é possível se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar sem pegar mais dinheiro emprestado? Galera, o banco, o sistema financeiro, eu não estou aqui dizendo que eles são filhas da puta, não é minha parada aqui não é essa. Mas o banco faz tudo parecer que o jeito certo de se resolver qualquer problema financeiro é fazendo empréstimo. Como que são as propagandas? Ei, faltou dinheiro no final do mês, né? Vem cá que a gente resolve. Crédito rápido, fácil, sem consulta ao SPC e Serasa, pré-aprovado na sua conta para você pegar na hora que você quiser. Então, para eu defender esse novo jeito para você, que é possível negociar sem pegar mais dinheiro emprestado, eu preciso te lembrar que ao longo de toda a tua vida financeira com crédito, o banco vendeu para você que esse é o jeito certo. Então, primeiro você vai ter que entender qual é a armadilha que o sistema financeiro vende para você, que é só renovar o consignado, que é só pegar mais um empréstimo, para você tirar uma venda dos seus olhos.
Então, eu preciso sim hoje trazer para você essa primeira informação de tirar a venda dos olhos. O banco vai vender sempre para você que a solução é pegar mais empréstimo, até chegar o momento em que você não vai ter mais crédito. Aí ele vai dizer para você, não tem o que fazer, porque você não está tendo crédito, não está tendo essa opção, senhora, que é meu meme aqui na internet, né? Que eu falo que tudo não está tendo essa opção. Então, primeiro vão te oferecer crédito, depois vão dizer que não tem como mais. É isso que precisa ficar claro para você. Agora, vamos lá. Dagi, você está dizendo que empréstimo é o capeta, que não tem como resolver, que nunca mais eu posso pegar empréstimo? É claro que não. Claro que não. O que eu estou querendo dizer aqui é que você não resolve problema financeiro em doses homeopáticas. Então, eu não estou dizendo que, por exemplo, se você pegar um empréstimo de 1,5% para você pagar uma outra dívida que está com agiota, por exemplo, aí não é o fim do mundo. Então, no caminho para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, existe sim uma técnica de negociação. Quando é possível para a pessoa, quando ela ainda tem alguma linha de crédito, sim, trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Na prática, é mais ou menos isso. Eu estou devendo um agiota, por exemplo, R$3.000, pô, é óbvio que é melhor pegar 3 mil emprestado com o banco a 1,5% e pagar o agiota do que continuar devendo o agiota. Então, eu não estou aqui dizendo que, ai meu Deus, é tudo um caos, você não pode pegar. Não, em alguma circunstância, pode ser que no caminho, durante o caminho para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, seja sim benéfico você fazer uma troca de dívida, mas não no supetão porque faltou dinheiro para pagar a fatura do cartão. Porque você não precisa. Tem como negociar a fatura do cartão sem precisar pegar mais empréstimo para pagar a fatura do cartão, sem precisar pegar empréstimo com o próprio cartão, que é o parcelamento de fatura, tem como ser diferente. Só que você vai ter que entender que sair dessa solução que parece imediata vai ser o seu primeiro passo. Por quê? Vai chegar um tempo que você não vai ter mais empréstimo para você pegar emprestado. Vai chegar um momento que você não vai ter mais como fazer empréstimo, como fazer mais dívida, se você continuar sempre fazendo mais empréstimo para se livrar das dívidas. Agora, vamos entender, na prática, o que acontece, tá? Eu, quando os meus alunos se tornam meus alunos, eu pergunto para eles: o que na sua cabeça você acha que gerou o problema que você tem hoje? Olha as frases que eles me falaram. Dagi, eu comecei a fazer empréstimo para conseguir pagar as contas. E quando eu vi, eu estava fazendo empréstimo para pagar empréstimo. Olha o que essa pessoa me falou. Ela falou que ela começou a fazer empréstimo para pagar as contas e quando ela viu, ela estava fazendo empréstimo para pagar empréstimo. Ou seja, não funcionou. Não funcionou para ela fazer isso. Olha a segunda frase. Dagi, eu pegava um empréstimo para pagar o outro, até que a fonte secou. Eu não tinha mais de onde tirar e eu me vi com uma dívida enorme e ainda correndo o risco de perder a minha casa. Olha o que essa pessoa me falou. Tem mais, eu trouxe 5 frases para vocês. Dagi, eu fiz outros empréstimos para tentar sair dessa situação, mas eu me encontro cada vez mais endividada. Dagi, eu acabei me descontrolando com os cartões. Eu não ia ter dinheiro suficiente para pagar a fatura. Então, eu tinha que arrumar o meu carro e precisava pagar a fatura. Acabei fazendo um empréstimo pessoal. Dagi, na tentativa de zerar as dívidas, eu peguei mais um empréstimo, mas não me atentei ao uso dos cartões, ou seja, ela continuou usando o cartão, mesmo fazendo empréstimo, e virou uma bola de neve. Ela ficou com o cartão e com o empréstimo. E, por fim, outra pessoa me escreveu: eu fiz empréstimo para pagar empréstimo e usei o cartão para pagar as contas quando o dinheiro não dava. Ou seja, a pessoa usou PicPay, Recarga Pay, todos esses Pays da vida para pagar a conta no cartão de crédito. Então, eu trouxe para você 5 pessoas comuns que cometeram esse erro na tentativa de resolver e não resolveu. Para que você entenda que, se eu estou defendendo uma tese de que esse jeito tradicional não funciona, eu estou te provando que não funciona. Você já deve ter passado por isso. Agora, Dagi, beleza, se não funciona, como é que eu faço diferente? E aí eu queria trazer para vocês alguns exemplos reais de pessoas que conseguiram negociar as dívidas sem precisar pegar mais dinheiro e estão nesse caminho para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Vamos entender como é que isso é possível? Bora lá. A primeira coisa que, quando eu falo para as pessoas que elas não precisam fazer mais empréstimo para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, elas falam assim: Dagi, mas como é que eu vou resolver se o banco não negocia comigo? Eu já tentei, Dagi, eu fui lá e eu não consegui negociar. Eu já tentei negociar com o banco. Você já parou para pensar que talvez você tenha tentado negociar com eles sem método?
sem ter um texto para você usar, sem se preparar, sem saber até muitas vezes o que você quer. Você quer diminuir juro? Você quer pagar menos parcelas? Você quer aumentar o prazo? Eu vou ler para vocês o relato do Guilherme. Como é que o Guilherme conseguiu se livrar dessa dívida que ele tinha com o banco sem fazer mais um empréstimo? Guilherme Carvalho é o nome dele. Eu até postei num carrossel o testemunho dele. Bom dia, Dagi. A colegas MDZ dele coloca: após aplicar a T6, que é uma técnica de negociação, após aplicar a T6 no banco detentor da conta salário, ou seja, no banco onde ele recebe, eu consegui uma redução no valor das parcelas do crédito pessoal eletrônico. Dagi, se continuasse do jeito que estava, eu ainda ia ter que pagar 41 vezes de R$450, todo mês ali, debitando do salário dele. Ele ia pagar R$18 mil, ele, no total, né? Então, ele ia, com outro contrato que ele tinha, que era 11 vezes de 200, no total, ele ia ter que pagar ainda 20 mil para o banco. Olha o detalhe aqui, ele fez conta, ele falou assim, ó, se eu deixar do jeito que tá, eu vou pagar 20 mil para o banco ainda. Com a negociação que eu fiz, Dagi, negociação, ele não pegou mais um empréstimo. Com a negociação que fiz, Dagi, eu vou pagar 120 vezes de R$90. Dagi, eu vou pagar 10 mil. É a metade do que eu ia pagar para o banco. Apesar do prazo ser longo, porque ele parcelou em 120 meses, eu precisava reduzir aqueles R$600 que eu pagava todo mês, porque eu não estava conseguindo viver pagando R$600 para o banco, fora os consignados. Ou seja, eu reduzi a minha dívida em R$10 mil. Agora eu vou focar no cartão e em outras dívidas que eu tenho. Perceba aqui o caso do Guilherme. O Guilherme olhou e falou assim, cara, se tem um jeito de negociar sem pegar mais empréstimo, eu vou seguir por esse caminho. E ele conseguiu reduzir a dívida pela metade, negociando com o banco. Então, eu sei que até aqui o banco falou que não tinha essa opção, senhora, que não tinha o que fazer, porque seu salário cai lá, eu sei. Agora você precisa começar a entender que, opa, peraí, tem um novo jeito, tem um jeito diferente. Ao invés de eu ficar igual um cabestrinho assim, ó, mais empréstimo, opa, peraí, aquela pessoa que tá lá na internet dizendo que é possível se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, tá me dizendo que dá para negociar. O Guilherme aplicou a metodologia e teve esse resultado, não precisou pegar mais empréstimo, mesmo o banco dizendo que não tinha como negociar, principalmente por ele receber lá. Só que eu não vou parar no Guilherme, não. Por quê? O Guilherme, ele recebeu que ele não tem essa opção, senhora, né? Não tem o que fazer, você vai ter que pagar mesmo, é isso aí, parará. Cara, e quando a pessoa já desacreditou que é possível? Quando a pessoa simplesmente pensou, cara, não tem o que fazer, só me resta pagar mesmo. Por quê? Existem Guilhermes, né, que ainda tentam negociar. Existem. Só que existem Kellys, que nem tentam negociar. Porque, cara, elas olham pro caso dela e falam assim, cara, não tem solução, não tem o que fazer, eu acabei com a minha vida. E aí são pessoas que perdem a alegria, são pessoas que entram em depressão, que começam a desenvolver um monte de transtorno, crise de pânico, compulsão alimentar, briga dentro de casa, porque a vida delas acabou, a vida delas se resumiu a gerenciar problema financeiro. Você não está mais vivendo a vida, você está sobrevivendo. E aí, eu quero falar com você hoje, que acha que não tem o que fazer. Eu sempre me emociono quando eu falo com vocês que acham que não tem o que fazer. Sabe por quê? Porque eu senti essa dor. Quando eu tava com dívida lá em 2014, 2013, que eu já tava assim devendo mais de 100 mil reais, eu trabalhava só para pagar as contas. Comecei a cortar mercado, eu comecei a sair, esquece sair. Abastecer o carro era de 10 em 10, ficava olhando o ponteiro da gasolina assim. E aí eu falava assim, cara, qual que é o sentido da minha vida? Trabalhar pra caramba, trabalhava no banco. Vocês vão conhecer a minha história, mas eu trabalhava no banco. Cara, trabalhava muito. O banco cobra muitos funcionários para vender. Cortava a cidade fazendo visita no sol de 40 graus de Cuiabá e não dava. Então, eu nem tentava nada. E talvez vocês estão aí nessa vibe agora, sem tentar nada. Graças a Deus, vocês me encontraram, decidiram acreditar no anúncio. Quem aí que chegou por um anúncio de uma doida que apareceu para você e falar, ó, isso que você tá vivendo não é normal. Pagar o mínimo da fatura, não ter dinheiro para pagar, não é normal. Vem cá, vamos conversar. Eu já quero te dar os parabéns por você ter tomado a decisão de pelo menos me escutar. Porque você já conseguiu, só de eu conseguir tirar você da desistência, de nem olhar para sua vida, de nem acreditar que tinha um fio de esperança, você já merece um parabéns por estar aqui. Então,
quando eu olho a Kelly, sabe, o caso da Kelly, e assim, eu já entrevistei a Kelly, tem uma entrevista dela aqui, essas pessoas que eu falo delas aqui, eu vou entrevistando elas, e a Kelly, ela já estava de um jeito que ela devia 200 mil reais pro banco, 200 mil reais, gente. A Kelly, com os filhos dela, recém-separada, ela já falou assim, cara, acabei com a minha vida, não tem o que fazer. E negociando, gente. Onde é que ela ia arrumar? Como é que a Kelly ia arrumar um empréstimo de 200 mil reais? Como é que ela ia arrumar um empréstimo de 200 mil reais? Nem se ela quisesse ela ia conseguir, porque era já 1.000 renegociações de empréstimo que se tornaram 200 mil reais. Aí as pessoas me perguntam como é que a Kelly estava devendo 200, ela não estava devendo 200, o banco estava cobrando 200, mas ela não estava devendo 200. Ela pegou cheque especial, um empréstimo aqui, um cartão ali, e o Santander unificou as dívidas dela. Ela não conseguiu pagar, ela foi lá e renegociou de novo, o unificado no unificado. De repente, o banco parcelou de um jeito que era perder de vista 90 e poucos meses, de 2 mil e pouco, que dava 200 mil reais. A Kelly negociou e reduziu a dívida para 100. A Kelly ainda vai ter que pagar os 100. E eu não ensino ninguém a não pagar a dívida. Mas ela vai pagar 100, gente, não vai pagar 220, porque ela não deve 220, ela deve o 100. O 100 é o valor justo dos empréstimos que ela fez, dos gastos que ela teve no cartão, do limite do cheque especial que ela usou. Agora imagina se a Kelly olhasse para o espelho e falasse, não tem como. E a Kelly, assim como você já esteve numa live aqui como essa, começando, abandonando as crenças que estavam impedindo ela, e não é crença limitante, eu não dou de coach aqui não, nada contra coach, tá? Não tô falando nada contra, mas eu não vou ficar aqui falando pra você, olha, mentaliza que é possível pra você, cara, eu tô dizendo que tem método, que tem técnica de negociação, que tem regra do sistema financeiro que pauta isso aqui que a Kelly conseguiu, a Kelly não precisou ir no advogado, a Kelly não precisou entrar na justiça, a Kelly não precisou disso, ela foi lá e negociou, Então, talvez, se você tá aí desacreditado que é possível para você, eu quero te contar a história da Kelly. O relato dela tá lá no YouTube, tá aqui no Instagram também. Porque a Kelly, em algum momento, achou que era impossível pro caso dela, que o caso dela não tinha. Ela nem pensou em pegar um empréstimo, porque quem que ia emprestar 200 mil reais para ela? Nem se consegue um empréstimo desse para quitar a dívida, para tentar apagar o incêndio. Então, assim, se você estava passeando por aqui e acha que não é possível, o cara tem solução sim. Agora, vamos lá, eu vou dar mais um exemplo para vocês, tá? Dagi, eu tô achando muito lindo isso que você tá falando, mas, cara, mesmo se eu parcelar, eu não vou conseguir pagar. Tem gente que pensa assim, vocês pensam assim, que é impossível? Tipo assim, cara, mesmo que eu parcelar, que eu negociar, eu não vou conseguir pagar, eu devo muito. Tem gente que pensa assim porque tá devendo muito no cartão, porque o empréstimo é muito alto, igual alguém colocou aqui, eu tô devendo 300 mil. O que eu quero que você entenda? Olha só o que aconteceu com a Juliana. Vou ler o relato da Juliana para vocês, tá? Hoje eu tô trazendo casos práticos para vocês, que eu acho que é mais fácil de eu explicar para vocês com resultado de outras pessoas, do que simplesmente ficar aqui falando para vocês que dá. Vamos entender na prática como é que dá? Olha o que aconteceu com a Juliana. A Juliana, ela tinha um cartão que, do jeito que tava R$ 6.400. Então, vocês viram que eu trouxe um exemplo de 20 mil, trouxe um exemplo de 200 mil, e agora estou trazendo um exemplo de 6 mil aqui para vocês. Cara, a primeira proposta que o banco fez para ela foi, e assim, ó, em coisa de 15, 20 dias, ela falou para eles, ó, R$ 6.400 eu não tenho para dar para vocês. O que a Juliana podia ter feito? Ela podia ter pego um empréstimo. Talvez seria a solução automática para ela, mas assim como você, a Juliana participou de um evento chamado Semana Mais Dinheiro da Zero Dívida, viu que tinha um caminho, decidiu trilhar esse caminho e tá aqui o resultado que ela teve. Ela colocou, venho compartilhar com vocês a primeira notícia boa. Ela entrou no meu método na última turma que abriu. A primeira proposta que eles me fizeram, a dívida estava 6.400, foi para pagar 10 vezes de 250, só que eu não estava devendo 2.500 reais, eu estava devendo menos. E outra, eu não ia poder pagar. Olha aqui o pulo do gato. Ela falou 250 por mês, eu não ia aguentar pagar. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma contraproposta para eles. Fiz bonitinho, aplicando o método, a contraproposta, e consegui fechar para pagar 18 de 132. 18 vezes de R$ 132, que dá 2.300.
que é o valor que eu devo. Eu vou pagar 4.000 a menos. E detalhe, o juro, né, desse parcelamento ficou até um pouquinho alto, se for parar para pensar. Quando a gente fez a conta, ela falou, nossa, Daj, eu achei até o juro alto, mas 18 vezes de 132 é o que eu devo. É o que eu devo. E agora eu vou conseguir pagar sem precisar fazer um empréstimo de 6.400. E tá aqui usando a T6, uma técnica de negociação amigável com o banco. Agora, amigável assim, eu falo negociação amigável porque não tem a justiça. Amigável assim não quer dizer que é tão fácil assim, mas é possível, é um passo a passo, é um caminho. Agora que eu já mostrei aqui 5 exemplos errados, 3 exemplos certos para vocês, vamos entender o que você precisa começar a fazer? O que acontece? Eu estou aqui fazendo isso já tem 5 anos. 5 anos que eu trabalho só com isso. Talvez vocês já tenham visto a live onde eu me apresento ou não, mas esse método não chegou na minha mão do dia para a noite. E faz 5 anos que todos os dias eu estou aqui mostrando para as pessoas que é possível para qualquer pessoa, independente do tamanho da dívida, independente do problema, se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Só que o que acontece? Abandonar o jeito que a gente faz uma coisa, que é o que eu chamo de jeito errado, é desafiador. Exige uma decisão, você vai precisar ver com os teus olhos. Eu vou provar para você, como eu te provei hoje aqui, que nem toda negociação precisa de mais dinheiro para pagar, que 99% das negociações são fechadas sem empréstimo, sem fazer mais dívida para pagar dívida, porque isso não funciona. Agora, a grande questão é que tem pessoas que continuam céticas. Elas são tão céticas, elas estão tão convencidas, que só tem como se livrar da dívida pegando mais dinheiro, que eu posso passar 1 ano falando aqui que elas não vão escutar. Prova disso é que tem gente que me acompanha aqui há 2 anos e a vida tá do mesmo jeito. Como diz a musiquinha, tá na mesma praça, no mesmo banco, com as mesmas flores e com o mesmo jardim, porque fica cético. Porque fala, não, dessa aí deve ser mais uma menina da internet, esse povo aí que faz umas lives, isso aí não funciona não. Eu vou lá tentar mais um empréstimo, vou ligar pro João ali, que é agiota, vou pegar mais 2.000 com ele para pagar o cartão, aí eu fico pagando só o juro por mês. Então entenda, cara, se até aqui você tá cético pra caramba, eu te entendo. Tanto que eu falo assim, não precisa acreditar só em mim, não. Eu vou entrevistar um monte de gente, tem um monte de entrevista já, pessoas comuns, como eu tô falando aqui, do Guilherme, da Kelly, da Juliana. Não precisa acreditar só nas minhas palavras, não. Começa a olhar os resultados de pessoas reais. Todos os dias está saindo um vídeo aqui no meu Instagram, 2 vídeos, se eu não me engano, de pessoas que se livraram das dívidas e fizeram dinheiro sobrar todos os meses. Pessoas reais. Não é consultora financeira, nem expert em nada, não. São pessoas comuns. Agora, se você continuar cético, continuar com o seu ouvidinho, o seu olhinho, tipo assim, ai, não vou ouvir, porque eu que tô certo. Cara, aí nem vale a pena você me escutar. Aí vale a pena você ir embora, entendeu? Vai embora, vai, deixa sua vida do jeito que tá. Aí me chamam de grossa. Quando eu falo isso, falam, porque essa é a grossa. Eu tô te falando que o seu ceticismo, eu chamo isso de ceticismo. Você pensa assim, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Se você não começar a falar assim, cara, deixa eu pelo menos escutar o que a Dagiele tá falando, deixa eu ver as evidências, sabe aquela música? Vou negando as evidências. Então, olha as evidências. Olha os fatos, opa, peraí, realmente, se eu não estou devendo 200, por que eu vou pagar 200? Se eu não estou devendo 20, por que eu vou pagar 20? Se eu não estou devendo 6, por que eu vou pagar 6? Por que eu tenho que me matar para pegar mais empréstimo e o banco não tem que fazer nada também para negociar por um valor justo? Opa, peraí, talvez realmente eu possa negociar minha dívida pelo valor justo, sem fazer nada errado, de forma honesta, segura, através de uma metodologia. Porque eu não abro essa rede social aqui para ficar enchendo linguiça. Eu estou dizendo para você, tem um jeito mais eficiente para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E ele começa por você abandonar essa ideia cética de que só vai resolver sua vida pegando mais dinheiro emprestado. Porque se estivesse funcionando, você não estava aqui. Pegar mais empréstimo é a solução que eles vendem para você. E a culpa não é sua se até aqui você caiu nessa conversa. Mas agora é decidir fazer diferente. E se você não abandonar essa ideia de ficar indo atrás de mais dinheiro toda hora, vai continuar com o problema do jeito que tá. É só olhar para tua vida. 5 anos atrás, ela estava melhor? Estava melhor fazendo empréstimo cada vez que para tampar um buraco? E é por isso que eu falo, se parecer que eu tô sendo dura, eu tô sendo dura mesmo. Sabe por quê? Porque eu me importo com você. Porque eu tô aqui fazendo live te dizendo, abandona essa ideia de ir atrás de mais dinheiro. Você não precisa de mais dinheiro emprestado e talvez nem crédito você tenha. Agora, Daj, peraí, se eu não vou atrás de mais dinheiro, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para começar a fazer diferente?
Todas essas pessoas que eu li o relato para vocês, eu vou até reforçar. Olha só o que a Kelly falou. Se eu deixasse do jeito que tá, eu ia pagar 200 mil. Olha o que o Guilherme falou. Se eu deixasse do jeito que tá, eu ia pagar 20 mil. Olha o que a Juliana falou. Se eu deixasse do jeito que tá, eu ia pagar 6.700. O que essas pessoas fizeram, Daj? Elas começaram a entender o que estavam cobrando dela. Elas pararam de olhar só assim, eu ainda devo 200, minha parcela é 400. Não é só o valor da parcela que importa. Para você começar a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar sem fazer mais empréstimo, um dos primeiros passos é ter clareza das suas dívidas. Cara, o que é que você deve? Quanto que você pegou emprestado naquela bênção daquele empréstimo? Quanto que você gastou naquele bendito daquele cartão? Quanto que é o limite do teu cheque especial? Você vai precisar saber a taxa de juro de todos os seus empréstimos. Percebe que o Guilherme fala assim, eu tinha um empréstimo que a taxa de juro era 5%. Eu tinha um empréstimo que a taxa de juro era 4,7%. E eles aprenderam, participando da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, que existem juros que são muito altos, porque a pessoa não leu o contrato na hora que assinou, porque a pessoa estava tão desesperada querendo mais dinheiro que o banco só falou assim, é 60 vezes de 400, foi lá e assinou, toca o pau, Marco Velho, taca-lhe pau, Marco Velho, vamos fazer, eu preciso do dinheiro, porque é dinheiro que vai resolver meu problema. Então, um dos primeiros passos para vocês, pega o papel e caneta e anota, é você começar a entender, se eu deixar as minhas dívidas do jeito que tá, quanto que eu tô devendo ainda para o banco? O nome disso é clareza, é mapeamento de dívida. Eu não tô falando para você fazer o triste diário da tua vida financeira e ficar anotando, que merda, tô devendo tanto. Eu tô falando para você fazer a seguinte conta, se eu deixar aquele empréstimo consignado do jeito que tá, quanto que eu vou pagar e qual que é a taxa de juro dele? Se eu deixar aquele empréstimo pessoal, aquele unificado, aquele parcelamento de fatura, quanto que eu ainda tô devendo para o banco? Tem muita gente que me responde que tá devendo 50 mil para o banco. Quando de fato faz esse exercício, descobre que o banco tá cobrando 300 mil pela dívida e que não é esse o valor que deve, que a pessoa deve muito menos, mas que por causa da carga absurda de juro, tá devendo 3, 4, 5, 10 vezes mais para o banco. E você não precisa pagar a tua dívida 10 vezes mais do que você deve. Negociando, sem precisar fazer mais empréstimo, é possível pagar pelo valor justo, de forma parcelada, como aconteceu com o Guilherme, com a Kelly e com a Juliana, que eu trouxe de exemplo aqui. Eles parcelaram as dívidas dele por um valor que conseguia pagar por mês e estão se livrando dessas dívidas, sem fazer nada errado, de forma honesta, de forma segura, sem precisar fazer nada que fosse contra os valores deles. Então, entenda, mapear suas dívidas é mais simples do que você imagina. O que dá trabalho? Conseguir as cópias dos documentos para os bancos. Mas num primeiro momento, você nem precisa ficar desesperado atrás de contrato e DED. Eu quero que você faça uma continha de padeiro, aquela que você faz no papel de pão. Essa história de continha de padeiro, foi engraçado que esses dias alguém não sabia o que era continha de padeiro. É a continha que o padeiro antigamente fazia no pacote do pão. Ele falava assim, 10 vezes 10 pãezinhos de R$1, R$10, mais ou menos assim. É assim que é para você fazer essa conta. Cara, o meu empréstimo consignado, lá no meu contra-cheque, a parcela dele é 390. Qual que é a taxa de juro? Liga lá no banco, liga no 4.000 e pergunta, eu quero saber qual que é a taxa de juro do meu contrato, que a parcela é esse aqui, me passa aí o valor. E pronto, faz um mapeamento de dívida. Com isso, você vai começar a entender qual que foi o valor que você pegou emprestado do banco para pagar quanto. E aí faz essa conta. Peraí, eu peguei 10 mil para pagar 48 vezes de 1.000. Meu Deus, eu peguei 10 mil para pagar 48 mil. Tem gente que não faz essa conta. E aí, eu já paguei 13 mil. Quanto que falta pagar? Falta tanto. Fazer continha de padeiro com as suas dívidas vai te dar clareza para você entender que fazer mais um empréstimo não resolve. Fazer mais um empréstimo remedia, mas não resolve. E até aqui eu tenho certeza absoluta que você já tentou essa mágica de fazer empréstimo para tentar resolver o problema financeiro. E é isso que eu queria trazer para vocês aqui. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.